Olá, pessoal! Live de hoje sobre ansiedade. Quem não é ansioso, né? É um das maiores procuras nos consultórios. Já vou colocar aqui no Instagram o nome da nossa live, Ansiedade na Infância, o que os pais devem fazer. Primeiro vou me apresentar, Manuela Uber, sou psicóloga. Trabalho hoje em dia, mais voltada para a infância. Por quê? Porque ao longo dos 10 anos de formada eu fui percebendo o quanto as pessoas, os adultos, traziam questões da infância. E também por conta da minha própria vida, a gente vai pensando, nossa, se eu soubesse essas coisas, se os meus pais soubessem dessas coisas e tivessem me ensinado dessa maneira, como tudo seria diferente, Como as coisas poderiam ser, não sei se mais fáceis, mas melhores, Diferentes. E aí, por isso, hoje eu trabalho mais focada na infância e na orientação de pais. E vim falar com vocês hoje sobre ansiedade, Sejam bem-vindas, Ana Paula, Débora, obrigada por estarem aqui. A ansiedade, O Brasil é o primeiro do ranking mundial de pessoas ansiosas, Nós temos quase 19 milhões de brasileiros com ansiedade. Mas não é essa ansiedade do dia a dia, Que hoje eu vou falar um pouquinho só sobre a diferença, A gente chama de ansiedade do bem. Sim, existe. Mas muitas pessoas, esses 19 milhões de brasileiros, é mais a ansiedade ruim, A ansiedade que gera transtornos, que gera problemas, que gera muitas vezes a necessidade da medicalização, Então, quando a ansiedade atinge alguns estágios, é necessário o uso de medicações, Não tem como tratar um transtorno de pânico, por exemplo, que é derivado da ansiedade, sem medicação. Principalmente porque as pessoas demoram muito para procurar ajuda, então quando procura, já está num quadro de sofrimento muito grande e às vezes com muitas restrições na vida. E é isso que nos faz saber se é necessário ou não o uso da medicação. O quanto aquele sintoma, aquele sentimento, o quanto aquilo está prejudicando a pessoa no dia a dia dela. Então esse é um ponto importante de pensar que todas essas pessoas, elas têm um problema com a ansiedade. Mas a ansiedade em si não é um problema. Sim, hoje eu quero falar bastante com vocês sobre isso, sobre esse ponto, O que é a ansiedade primeiro? A ansiedade é uma emoção. Assim como a raiva, assim como o amor, na mesma intensidade que ambos. Assim como o medo, ela é uma emoção. Nós costumamos dizer, e existem várias pesquisas que mostram, que vem no nosso chip. Nós nascemos com essas emoções. Elas são emoções. É diferente dos sentimentos, As emoções, elas nascem com a gente e a gente simplesmente sente. Então, quando a gente vê uma criança muito nova sentindo algo, ela está simplesmente sentindo, ela está expressando. É a partir da vida, a partir das vivências que a gente tem na vida, que essas emoções vão ganhando significado. E aí elas vão se tornando sentimentos. O sentimento é o que eu penso da emoção. Por muito tempo, se colocou como sentimento e emoção sendo a mesma coisa. Mas a gente separa exatamente porque a emoção é algo natural. É algo até mesmo automático. Frente a uma situação, eu sinto algo. Frente a um cachorro brabo, solto na rua, eu sinto medo. Frente à pessoa amada, frente ao filho, eu sinto amor.
um amor incontrolável, né? É aquela sensação que a gente é tomada por aquilo. Isso é a emoção pura, né? É o que a gente sente. O que a gente pensa sobre esse sentimento, a elaboração dele, o que a gente pensa sobre essa emoção é o sentimento, né? Quando a gente elabora a emoção. Ah, eu senti medo disso porque era um cachorro, era brabo, eu pensei que ele podia me atacar. Isso tudo é o que eu pensei. Mas a primeira coisa que acontece quando você vê o cachorro, aquele medo assim que toma conta, que paralisa, isso é a emoção. E assim é a ansiedade. Só que a ansiedade é uma emoção. Eu fico nervosa, por isso que eu fico me confundindo um pouco, né? Mas vocês vão entender. A ansiedade é uma emoção de antecipação. O que isso quer dizer, né? Que a ansiedade é uma emoção que nós sentimos toda vez que a gente está frente a algo novo, que eu vou fazer algo novo. Então, por exemplo, quando vai fazer uma viagem, né? E que não costuma fazer, ou mesmo que está querendo muito fazer, né? Então, sente ansiedade, porque é essa antecipação. O que será que vai acontecer? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Será que vai estar chuva? Vai estar sol? Todas essas antecipações, aquilo que a gente fica pensando sobre o que vai acontecer, são derivados da nossa ansiedade. A ansiedade tem esse papel na nossa vida. E por que ela pode ser uma ansiedade do bem? Porque isso é fundamental. É fundamental para nós anteciparmos algumas coisas. Nós precisamos, por exemplo, quando vai fazer uma prova, estudar para a prova. É a ansiedade que nos faz estudar para a prova. É saber que, se eu não estudar, eu posso ir mal na prova. Então, eu preciso estudar. A ansiedade é esse sentimento de antecipação. Eu me antecipo ao que pode acontecer e sinto que eu preciso fazer algo. Entenderam? Por que a ansiedade é importante? Porque ela vai fazer a gente se preparar para algo. Isso é muito importante para todas as situações da nossa vida. Só que pode, né? E o que muitas vezes aparece no consultório daí é quando a pessoa não consegue lidar com isso. E aí tem uma ligação muito direta a ansiedade com a insegurança, que são, né, duas emoções que acabam estando muito próximas, e aí a ansiedade junto com a insegurança faz a gente começar a ter muitos pensamentos negativos. Então, se eu vou ir viajar, não vai dar certo, vai estar chovendo, vai dar tudo errado, né? Pode cair uma ponte, a pessoa começa a pensar em muitas coisas que poderão dar errado. A ansiedade tem esse papel da gente pensar nas duas coisas, no que pode dar errado e no que pode dar certo. Mas quando foca só num lado, quando foca só nessa parte do que pode dar errado, tem uma ligação muito forte com pessoas inseguras, e aí vira um problema, porque aí muitas vezes paralisa a pessoa não consegue fazer as coisas que gostaria, então quer fazer uma coisa diferente, quer fazer uma coisa que nunca fez, mas por conta da ansiedade e ligada a essa insegurança, começa a pensar que não vai dar certo, que não é capaz, que né, todas as coisas que podem dar errados, agora me fugiu assim. Mas as pessoas com transtornos ligados à ansiedade, quando ela passa desse sentimento ansiedade, né, dessa emoção ansiedade, se transforma num transtorno de ansiedade, as pessoas relatam muito isso, né, que quando elas pensam em fazer algo, começa a vir todos os pensamentos negativos. E aí algumas pessoas desenvolvem, né, crises de ansiedade ou mesmo o transtorno de pânico, né, de pensar em muitas coisas que podem dar errado e aí pensa tanto sobre aquilo
e quer tanto evitar aquilo, se preparar para evitar, que começa a ter comportamentos evitativos da situação mesmo, né? Então, se gera ansiedade no supermercado, porque tá cheio de gente, porque tem muito barulho, né? Diversas questões que as pessoas relatam. Aí a pessoa começa a não ir mais ao supermercado, a mandar outras pessoas, a fazer compras pela internet. E hoje a gente tem essa facilidade, né? Só que essa facilidade, que é muito boa, ainda mais agora, né? Nessa situação que a gente está vivendo da pandemia, de poder fazer as coisas pela internet, pessoas que têm transtornos de pânico ou transtornos, né, de ansiedade, crises de ansiedade, acabam entrando nesse comportamento tão evitativo que piora o quadro da ansiedade, né? Porque é claro que a gente não trabalha assim, de mandar a pessoa ir pro lugar, né, que gera medo, que gera ansiedade, mas se trabalha com a pessoa que sim, ela precisa enfrentar essas situações, né? Primeiro, se sentir segura para depois enfrentar. Mas isso um pouco para a gente entender o que é a ansiedade, né? E como ela pode passar para esse lugar de transtorno, que é o que a gente vê muito aqui no Brasil, e por isso que o Brasil é o primeiro no ranking. E algumas pesquisas daí, muitas pesquisas nessa área, dão algumas ideias de por que nós estamos caminhando, né? Não é só o Brasil que está com quase 19 milhões de pessoas com transtornos de ansiedade. São todos os países, né? Alguns têm mais casos de depressão, outros têm mais casos de ansiedade, como o Brasil. A depressão está em terceiro lugar aqui no Brasil de transtornos emocionais, né? E a ansiedade em primeiro. E aí as pesquisas mostram de por quê. Por que as pessoas estão tão ansiosas ultimamente? Que até eu já ouvi algumas pessoas dizendo, né, alguns pacientes, a gente está muito ansioso. Até tem um autor, né, que é o Augusto Cury, que fala bastante sobre ansiedade. E é um fato, né, as pessoas estão muito ansiosas. E aí algumas pesquisas dizem que isso é por conta dos nossos hábitos, né? Nossos hábitos de vida dos últimos anos para cá, das últimas décadas para cá, né? E isso envolve alimentação. Nós estamos nos alimentando de comidas como fast food, né? Comidas ela entra no organismo e rapidamente se transforma em açúcar, né? Em gorduras. Então a gente tem uma sensação de bem-estar rápida, muito rápida, né? O pico de sensação de bem-estar sobe muito quando a gente come essas comidas. Por isso que elas são tão gostosas. Oi, Andresa, seja bem-vinda. Por isso que é tão difícil deixar de comer esses alimentos, porque a gente tem um pico de bem-estar muito grande. Eles são alimentos ultraprocessados, né, que servem muito para isso mesmo, né, para ter esse bem-estar instantâneo. Só que ao mesmo tempo em que o nosso corpo libera, porque aí o nosso, né, quando a gente tem esse bem-estar, o nosso corpo está produzindo um hormônio do bem-estar, né? E aí ele produz muito, e quanto mais rápido ele sobe, mais rápido ele desce. Então, isso faz com que a gente fique muito ansioso, porque a gente já sabe, o nosso corpo já se antecipa, que é a questão da ansiedade, a ficar ruim. Ele sabe que vai ter o pico e o declínio muito rápido. Então, a alimentação tem interferido nessa química corporal nossa mesmo, né? E desequilibrado os nossos hormônios, a nossa regulação hormonal. E isso é um dos fatores que tem se mostrado que deixam as pessoas mais ansiosas. A questão do sedentarismo. E hoje tem se falado que não é só o sedentarismo do corpo, mas o sedentarismo da mente. E é interessante, né? Porque hoje nós temos tanta informação, nós passamos o tempo todo consumindo muita informação aqui na internet mesmo, né?
Mas as pesquisas têm mostrado que o nosso cérebro não está sendo estimulado. E aí, né, pesquisas mais específicas dessa questão cerebral mostram que nós estamos consumindo muito, mas de maneira muito superficial. Então, apenas algumas partes do nosso cérebro são estimuladas, como a parte dos olhos, né? E uma parte mais, não a parte da memória, não as partes mais cognitivas mais profundas e mais complexas do cérebro, né? O que isso causa? Isso causa diversos atrasos, diversas dificuldades, inclusive na questão de trabalhar as emoções. E aí, como nós estamos consumindo muita informação, isso acelera o nosso cérebro. Isso causa um desequilíbrio também, é isso que as pesquisas mostram, né? E que se nós formos pensar, né, o nosso cérebro fica tentando captar tudo. Nenhuma pessoa passa pela gente na rua sem a gente prestar atenção. Então, o nosso cérebro está o tempo todo prestando atenção em tudo. Só que ele não tem essa capacidade de guardar tanta informação e de uma maneira tão desconexa. E é isso que as pesquisas têm mostrado com relação a esse sedentarismo mental, que nós estamos consumindo muito, mas de maneira muito superficial. Então isso acaba nos deixando muito mais estimulados. E estando estimulados, a gente acaba por ficar, né, mais ansioso mesmo. Eu tô dando uma olhadinha aqui na minha cola para mim não esquecer de dizer nada para vocês. E se for surgindo dúvidas, vocês me falem, por favor. E o que é que isso tudo nos diz, né? Isso tudo nos ajuda a entender um pouco do porquê que a ansiedade está tão grande nas pessoas de um modo geral. E inclusive nas crianças, porque as crianças estão fazendo o mesmo que nós adultos. Eles também estão consumindo muita informação de uma maneira muito superficial, porque aqui na internet, né, a gente acaba só passando pelas informações e não se aprofundando nelas, e estão sedentários no corpo também e comendo de uma maneira inadequada. E isso acaba fazendo. Oi, Milena, obrigada por estar aqui, sejam todos muito bem-vindos. Isso acaba fazendo com que a gente fique muito mais ansioso por questões hormonais mesmo, por questões do nosso cérebro, né? Que acaba sendo hiperestimulado e não sabendo como lidar. Porque no momento que a gente tem muita informação, mas não sabe o que fazer com elas ficam todas lá e ficam nos incomodando. Tanto que os adultos relatam, né, cada vez mais dificuldades para dormir, ou mesmo pessoas que conseguem dormir, mas não conseguem descansar, acordam cansadas, estão sempre cansadas. E é muito por esse ritmo que a gente tem ditado nas nossas vidas, né? Isso se percebe no atendimento das pessoas e se percebe no atendimento infantil. Muito. E aí eu trouxe um pouquinho ali no vídeo do outro dia, né? Que na criança essa ansiedade pode aparecer de outras maneiras. E por quê? Porque a criança está aprendendo, né? Todas as emoções são novidade para a criança. Então ela está aprendendo a lidar com elas e está aprendendo a como mostrar essas emoções, né? Como comunicar essas emoções. Tanto que muitas vezes, né, se tu perguntar para uma criança pequena, ela não sabe o que ela está sentindo. E algumas vezes a gente pensa, ela não quer falar. Não, ela não sabe. É uma pergunta bem complexa, que às vezes nem para adolescentes não se consegue a resposta. Porque o que você está sentindo é algo muito complexo e algo que precisa ser ensinado. Porque é difícil identificar o que é ansiedade, o que é medo, o que é surpresa, o que é admiração. Nós temos uma quantia absurda de sentimentos e de emoções. Então é difícil de saber o que é que eu estou sentindo e por quê. Por isso que eu bato tanto na tecla da educação emocional, né? E que eu percebo que
Pessoas que tiveram educação emocional na sua infância são adultos diferentes, porque sabem expressar o que estão sentindo e sabem perceber. Porque muitas vezes a gente foca na parte do expressar, do falar, e não é só falar, é perceber. Todas as emoções, elas têm características. Tem características no rosto, tem características no corpo. O nosso corpo e o nosso rosto muda a cada uma das emoções. E isso faz parte do perceber as emoções. Assim como reações internas, né? A ansiedade dá aquela questão no estômago, assim, a gente fica com o estômago, parece que tá quente. O medo dá um aperto no coração, né? E acelera o nosso coração. Então, cada emoção também tem a sua característica interna. E isso a gente precisa saber e ensinar, porque faz parte do reconhecer as emoções. Então, o primeiro passo sempre é esse, né? O reconhecer as emoções. E a criança não sabendo reconhecer, ela não sabe expressar. Então, ela pode expressar através da raiva, através da fuga, que é ficar muito se esquivando, querendo ficar sozinha, né? Querendo fazer outras coisas que não aquilo. Né? Se é uma situação que está gerando a ansiedade na criança, ela pode querer ficar fugindo, né? Não querer ir. Algumas crianças apresentam isso com relação à escola, principalmente ali no início, né? Quando vão ir a primeira vez pela escola, eles não querem. E aí eles apresentam, a criança é muito mais ainda do que nós adultos, né? Corporal. Então apresenta vômitos, apresenta dor de cabeça. E não é inventado, é de verdade. O corpo produz tudo isso para lidar com aquela emoção que eles não sabem ainda lidar. Muitas vezes até nós adultos fazemos isso, né? Quando a gente não tá conseguindo lidar com uma emoção, a gente tem dor de cabeça, dor nas costas, dor no estômago, problema no intestino, são muito frequentes, também na fase adulta. Então, deixa eu dar uma olhada aqui na minha cola, porque são vários, né? Tem o efeito vulcão, que talvez muitos de vocês não tenham ouvido ainda, né? Mas é bem aquilo quando a gente parece que a criança tá o tempo todo para explodir. A qualquer momento, assim, qualquer coisa que se faça, ela né? Explode como um vulcão. Ela entra em erupção. É isso. Ela pode estar com a ansiedade tão séria, tão forte, não sabendo lidar com isso, que qualquer coisa faz ela entrar em erupção. É o efeito vulcão que eu falei no vídeo, né? Se comportar mal. Muitas vezes a gente não entende por que a criança está se comportando dessa maneira, assim, né? Tudo parece estar bem, mas ela está sentindo algo, ela está comunicando que algo para ela não está bem. E aí, o que é que os pais podem fazer? E devem fazer, né? Eles precisam, né, ensinar para a criança a administrar, não controlar. Porque muitas vezes a gente quer controlar a ansiedade. E a ansiedade não é controlada, ela é administrada. E por que eu estou, né, batendo tanto nessa tecla? Porque controlar é deixar de sentir, é eliminar. Administrar é sentir e lidar com o que está sentindo. Aprender a comunicar, a falar sobre aquilo, isso é administrar. Pode parecer, né, são só duas palavras, mas são dois universos completamente diferentes. E eu percebo no atendimento dos adultos que as pessoas querem muito controlar as suas emoções. E isso não dá certo, não dá certo mesmo, porque acaba piorando todos os sintomas derivados dessa emoção. Então, se a pessoa está com medo e tenta controlar o medo, em vez de entender, de administrar, ele piora significativamente
a ponto de gerar um transtorno de pânico mesmo, assim, sério, de precisar de medicação, de intervenção bem mais diária, né, frequente. Então, isso é algo que eu preciso que vocês saiam da live de hoje firmes assim na cabeça, né? A gente não controla as emoções, a gente administra, beleza? E como que se ensina uma criança a administrar as suas emoções? Não é fácil, não é. Principalmente porque muitos de nós não aprendeu sobre isso. Não aprendeu a administrar as suas emoções. Aprendeu a não chorar, isso é frescura, né? Aprendeu a controlar, a suprimir, né? A eliminar. E agora nós estamos aí falando sobre administrar, falando tudo o contrário. Então, não é fácil. E muitos de nós adultos, como mostra a estatística, né? O Brasil é o país dos ansiosos, somos ansiosos. Então, é muito importante cuidar de você. Cuidar da sua ansiedade. Perceber se você é uma pessoa ansiosa, o que você pode fazer, como que você pode buscar ajuda para você. Porque é necessário saber como administrar as nossas emoções para ensinar. Mas, um segundo passo, né? Enquanto aí você pensa sobre isso, se talvez não precise de ajuda, né? Um segundo passo muito importante para ajudar as crianças a administrar a sua ansiedade, porque lembrem, todo mundo sente e vai sentir ansiedade, não tem como excluir isso da vida, não tem. Mas para administrar essa ansiedade, a rotina é fundamental. A criança não tem noção de tempo, tanto que, né, eles não sabem se é dia, se é noite. A gente precisa ensinar até isso para a criança. Agora é de manhã, a gente ainda não almoçou. Quando passa o almoço, agora é de tarde, né? Quando tá escuro, agora é de noite. A gente precisa ensinar isso para a criança. Precisa ensinar o hoje, o amanhã. E isso, não saber, gera ansiedade. Porque imaginem vocês, alguém marca um compromisso, diz, tal dia você vai ter que se apresentar, né? Não diz o dia, diz só, eu tenho uma palestra para você e você vai se apresentar lá em tal lugar, mas não diz o dia. É mais ou menos isso que uma criança sente, porque ela não sabe o dia. Então ela sabe que algo vai acontecer, mas não sabe quando. Ah, vai ser daqui 3 dias. Quando é daqui 3 dias? Nós precisamos criar uma rotina, às vezes até com um quadro, com um calendário para mostrar para a criança. Agora faltam 2 dias. Aí amanhã, agora falta só 1 dia. Para que a criança tenha noção. Porque como a ansiedade é um sentimento de antecipação, a gente está se preparando para aquele evento. Quanto mais eu sei quando ele vai acontecer, menos ansiedade. É assim que se administra a ansiedade. Se ela é maior, eu posso fazer coisas para aumentar muito a ansiedade, assim como eu posso fazer coisas para diminuir. E a rotina ajuda muito a diminuir a ansiedade, porque aí a criança tem um pouco de controle, ela sabe, daqui tantos dias, ou né, não, é só de noite, não é agora de manhã. Ela sabe mais ou menos isso. Isso dá uma sensação de alívio, porque eu sei quando vai acontecer. Sempre pensem dessa maneira. Se alguém te convidasse para algo difícil para você e não lhe dissesse o dia, o quanto ia ser difícil. Então, olhar para a criança dessa maneira ajuda também muito os pais a ajudarem a criança a administrar. Porque às vezes eles perguntam tanto, que você vai ficando irritado com essa situação, vai ficando incomodado. Mas se nós olharmos para eles, entendendo que é como se fosse isso, né? Ser convidado para algo sem saber o dia, nós conseguimos entender um pouco o que eles estão passando.
E o principal para ensinar as crianças a administrar as emoções é permitir que elas falem sobre isso, né? Uma criança muito pequena não vai saber dizer eu estou me sentindo ansioso, e não precisa, mas fazer com que ela converse sobre. Eu estou percebendo que você está, né, se sentindo louco para que chegue o dia de tal coisa. Incentivar a criança para que ela fale sobre o que ela está sentindo. E conforme a criança vai crescendo, que ela vem dizer, né, estou muito preocupado com a prova, estou muito preocupado que vai ter festa com os amiguinhos, né, não paro de pensar sobre uma festa, sobre alguma coisa, sobre a prova, né. É muito importante que nós adultos entendamos que isso é muito importante. É muito importante validar essa emoção. A criança realmente está preocupada com isso. E isso é uma preocupação importante para a vida da criança. Importante e valiosa. É valioso ela estar se preocupando com isso. Com os amigos, com um programa, com uma prova, né? Com o que for. Então, sempre tentar não invalidar, perdi a palavra, tentar não invalidar, não dizer, logo isso passa, isso é bobagem, porque nós também não gostamos de ouvir isso. Então, procurar, mesmo sendo difícil para nós, porque a gente não aprendeu assim, e muitas vezes a gente quer tirar a criança daquilo, né? A gente está vendo a criança ansiosa, nervosa, quer tirar ele daquela situação. E aí acaba falando essas coisas. Não é nada, já vai passar. Mas isso não tira a criança do sofrimento. E sim faz ela ter uma impressão de que não dá para conversar. E aí a gente ouve dos adolescentes, a minha mãe não me entende, né? A minha mãe não sabe tudo que eu tô passando, porque para o adolescente e para a criança, o que eles estão passando é muito importante. É toda a vida deles, né? É o que eles têm até então. Eles não sabem que vai ter muito mais pela frente, que vai ter o que nós já vivemos, né? Faz parte da fase se sentir dessa maneira. E nós devemos tratar como algo que é importante, porque é importante para a criança, é importante para o adolescente. E abre este canal de diálogo entre vocês. E é esse conversar que faz saber falar. Porque eu atendo crianças e principalmente adolescentes, né? E jovens adultos que eu pergunto, né? Como tu tá se sentindo? Ou, né, brigou na escola com os colegas. E como você se sentiu? Não sei. E isso é por não falar sobre o que se está sentindo. Isso nos demonstra que essa pessoa não tem educação emocional. Está bem longe dessa educação emocional, né? Porque é importante saber dizer, eu me senti triste, me senti decepcionado, me senti com raiva, fiquei com muita raiva. É importante saber dizer o que a gente sentiu. Por mais que às vezes até nem não acerte, tenha sentido algo desproporcional, né? Sentiu muita raiva e foi uma situação um pouco menor, mas aí é um outro ponto, né? É o ponto de saber lidar com a emoção. Mas primeiro tem que saber reconhecer. Lembram que eu falei antes? Primeiro tem que saber reconhecer, para daí conseguir lidar com as emoções, conseguir administrar. Para administrar, precisa reconhecer, não é mesmo? E se você percebe que você fez tudo isso, você tem rotina, tem alguma previsibilidade, tem consistência, porque dentro da rotina, a consistência é muito importante. Não quer dizer que de vez em quando algumas coisas não mudem. Não é rigidez, é rotina, lembre. Saber identificar as emoções é muito importante, sim, com certeza. Não quer dizer que algumas coisas não vão mudar, mas é importante ter consistência com as crianças.
com os filhos, de uma maneira geral, né? Até quando eles são adultos. Por quê? A consistência gera confiança. A consistência é se combinou algo, mantém. Se combinamos de fazer tal programa, eu vou tentar manter. É claro que se aconteceu alguma coisa, tá chovendo muito, as ruas estão alagadas, né? É um ótimo exemplo porque anda chovendo muito aqui, né? Não tem como ir. Olha, filho, aconteceu tal coisa, não tem como a gente ir, mas nós vamos em tal dia. Nós vamos no próximo final de semana, né? Isso faz parte da consistência. Nós falarmos sobre quando muda alguma questão, né? Mas se eu falei, se eu prometi, se eu fiz acordos com a criança, eu preciso cumprir para passar essa confiança para a criança. Porque a criança precisa ter confiança nos cuidadores, confiança no pai, confiança na mãe, ou, né, se ela é criada por outras pessoas também. Porque a confiança faz nós nos sentirmos seguros. E essa segurança diminui a ansiedade. Faz com que a gente saiba que eu não preciso ficar ansioso, porque aquela pessoa disse que vai ser assim. Então, ela não mentiria. Isso é fundamental para uma criança e é fundamental para um bom relacionamento entre pais e filhos. Essa consistência, essa confiança, ela é muito importante. Mas se, né, você fez tudo isso, você foi consistente, você tem rotina, você tá buscando ajuda para você, né? Mas mesmo assim, a criança é muito ansiosa. Daí são questões que a gente precisa avaliar individualmente mesmo. Que às vezes são outras questões, né, envolvidas. E aí é importante buscar ajuda profissional. Porque tem questões que são muito específicas, que são coisas que a criança não está conseguindo nem falar, então ela vai precisar desse espaço, né, da terapia, para conseguir falar através do lúdico, porque algumas vezes até ela está falando, mas, né, os pais, as pessoas não têm esse conhecimento para conseguir observar através do brincar, através do desenho, né, que a gente estuda e vive estudando até hoje sobre, né, como que se percebe nos comportamentos da criança, no brincar. Então, muitas vezes é necessário, sim, a ajuda de um profissional. Às vezes, não só para o atendimento infantil, como para a orientação, para saber o que fazer em casos específicos, né? Porque tem alguns outros transtornos também, tem outras questões que envolvem, e algumas questões familiares que podem estar deixando a criança muito ansiosa, né? Mudanças, coisas que às vezes necessitam de uma orientação. Nem sempre se busca um profissional para um atendimento, para ficar anos em atendimento, não é assim. Às vezes uma orientação, né? Alguns atendimentos bastam para algumas questões pontuais, principalmente quando a gente procura no início, né? Antes de se transformar em um transtorno, antes de se transformar em algum problema mais sério, né? E isso, né, que eu acho que é algo que eu gostaria de encerrar hoje, lembrando, assim, que se a gente, muitas vezes a gente pensa, né, eu fui ansioso, eu sempre fui ansioso e tô bem, não morri, né, mas a gente não presta atenção que existem muitos comportamentos associados, né, existem tantas coisas, né, mas existem os transtornos que eu falei aqui, de crises de ansiedade, transtorno de pânico, a comida em excesso, o comer de maneira desregulada tem muito a ver com ansiedade, fumar, beber, tem várias características na nossa vida que passam despercebidas e tem relação direta com a ansiedade. E com a ansiedade ruim, não com aquela ansiedade do bem que eu falei no início da live. Então precisa sim cuidar das nossas emoções e cuidar desde cedo. Aprender a administrar as emoções, não querer controlar elas,
porque o controle faz a gente fazer coisas que não são boas também, né? Faz a gente querer sumir com aquele sentimento, com aquela emoção. E isso acaba levando as pessoas a comportamentos perigosos até. Então, acho que não tem muitas... O pessoal foi falando um pouco, eu adorei a interação, mas não sei se vocês têm alguma dúvida, algo que gostariam de falar antes de eu encerrar. Mas também se for surgindo dúvidas depois, que às vezes fica pensando sobre algo, né? E quiser me mandar aqui, é só me mandar por direct, por mensagem ou embaixo da live, né? Deixar de comentário que eu sempre respondo. Eu tô aqui para isso. O intuito da página é essa, né? É auxiliar em algumas questões mais pontuais, né? Que às vezes não dá para ser tão aprofundado, até porque por isso precisa conhecer muitas coisas. Mas no que der eu sempre tento ajudar. Obrigada pela presença de todos e até segunda-feira que vem. Boa noite!